Boa tarde, crianças! Como que vocês estão? Espero que muito bem. Por eu estar com muita saudade de todos vocês, mas hoje nós vamos iniciar mais uma aulinha de evangelização espírita e antes de começar, vamos fazer a nossa prece inicial. Então, nesse momento, aproveite para que você feche os seus olhinhos, pense em coisas boas, em coisas que deixem o seu coraçãozinho em paz. Vamos pedir ao Papai do Céu que olhe pelos mais necessitados, aos aflitos, aqueles que passam por dificuldades materiais e espirituais. Vamos agradecer pelas coisas boas que acontecem na nossa vida, pelas pessoas que cuidam de nós, que nos alentam e que nos tornam pessoas melhores. E assim, vamos pedir também para que tenhamos uma boa tarde de estudos. Que assim seja. Nas últimas aulinhas, nós falamos sobre o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, sobre os seguidores de Jesus, como que ele foi chamando as pessoas para segui-lo e ouvirem os seus ensinamentos. E hoje nós vamos ver sobre como Jesus era um ótimo professor. Ele ensinava a todas as pessoas o quê? Como serem pessoas melhores. E às vezes a gente pode se perguntar assim, como é que Jesus ensinava as pessoas? Por que Jesus era um professor tão bom? Então, hoje nós vamos ver e vamos aprender que Jesus ensinava através de parábolas. O que é parábolas? Parábolas eram histórias que Jesus contava a partir do cotidiano das pessoas. Então, por exemplo, se uma pessoa era um pescador, Jesus contava através de histórias que refletiam o cotidiano dessa pessoa, um pescador. Redes de pesca, peixes, barcos. Uma pessoa que era um pastor, cuidava de ovelhas. Então Jesus falava sobre o rebanho, sobre ovelhas. Uma pessoa que era um agricultor. Jesus falava sobre plantação, sobre colheita, sobre semeadura. Beleza? Jesus certa vez contou de uma parábola que, dependendo do solo em que as pessoas plantavam, a plantinha crescia ou não crescia. Então, teve uma vez que Jesus contou sobre uma parábola do semeador. E nessa parábola, Jesus falou que se nós plantássemos uma semente em um solo muito bom e fértil, nasceria uma bela planta. Se nós plantássemos uma plantinha em um solo infértil, em um solo que não estava propício para receber aquela planta, por exemplo, quando nós vamos plantar alguma coisa, a gente vai colocar essa sementinha em um monte de pedrinhas ou perto de lugares que não tem, por exemplo, água, é um solo muito seco? Não tem como, né? Nós temos que plantar as plantinhas em lugares bons, em terra boa, onde ela possa receber água, onde ela possa receber sol, não é mesmo? E daí, ele contou essa parábola, tá, mas o que essa parábola tem a ver, o que essa história tem a ver com os ensinamentos de Jesus? E então Jesus explicou que nós precisamos pegar a palavra, pegar os ensinamentos dele e aplicar. E sempre que nós aplicamos os seus ensinamentos e sempre que nós utilizamos de sua palavra, é como se nós pegássemos a sementinha, a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus é a sementinha, e nós aplicamos. Então nós utilizamos em solo fértil, nós utilizamos em uma terra boa. E essa sementinha vai crescer e vai germinar. E nós vamos nos tornar pessoas melhores. Ou seja, na parábola, uma planta muito bela, muito bonita. Uma planta frutífera, uma planta que dá flores e uma planta que ajuda no meio em que ela está, beleza? Então essa foi uma das parábolas de Jesus que a Pro explicou de uma forma resumida e de uma forma mais simplificada. Mas hoje nós vamos ver
uma historinha que também é sobre semeadura, que se chama O Semeador. A professora Angélica não era considerada uma pessoa equilibrada, em razão de suas esquisitices. Os seus alunos da escola do primeiro grau, onde ensinava há muitos anos, tinham-na na conta de uma pessoa estranha. Embora fosse excelente mestra, muitas vezes era surpreendida quando, nas suas viagens de ida e volta da sua casa à escola, com gestos e movimentos de mãos que não condiziam com a sua posição de educadora. Dona Angélica residia numa cidadezinha e ensinava numa vila próxima. Os dois lugares se comunicavam por meio de estradas de ferro. Então, a professora todos os dias ela entrava no trem e sentava sempre do lado da janela, quando ia e quando voltava da aula. Então, a professora ia à escola e voltava de trem, e ela sempre se sentava na janela. As crianças faziam zombaria, eles zoavam a professora, mas ela não sabia muito bem disso. Ela acabava que não via que as crianças estavam rindo dela e zombando dela. Mesmo alguns pais irresponsáveis que se davam a maledicência, eles falavam coisas maldosas a respeito da professora e comentavam com certa falta de caridade. É uma boa educadora, diziam com malícia, para logo dizerem outra coisa, porém completamente maluca. E punham-se a rir impiedosamente. Os anos se passavam e a situação continuava a mesma. Várias gerações receberam da bondosa e dedicada professora ensinamentos valiosos e abençoados. Ela era uma pessoa de boas maneiras, calma e gentil, mas não muito bem compreendida. Envelhecia no exercício do dever de preparar as crianças para um futuro melhor, com espírito de abnegação e devotamento quase maternal. Então a professora ela era quase uma mãe de seus alunos, de tão bondosa e dedicada que ela era ao ensino. Certo dia, a professora estava dentro do trem, indo para a escola, como todos os outros dias. E ela fazia um movimento estranho de mãos na janela e nenhuma criança entendia. Como eles não entendiam, eles zombavam da professora, como sempre faziam. Então os alunos na parte de trás do trem davam muita risada da professora balançando as mãos na janela. E então um dos seus alunos de 10 anos, Alberto, ele cursava a 4ª série, que é o 5º ano hoje em dia. E ele amava muito a sua professora. Ele se aproximou dela, sentou do seu lado e, com muita ternura, lhe perguntou: "Professora, por que você insiste em continuar com essas atitudes loucas?" "O que deseja dizer, meu filho?" interrogou surpresa a bondosa mestra. "Ora, professora", continuou ele, "você fica dando adeuses para os animais nos pastos, abanando as mãos. Isso não é loucura?" A mestra amiga compreendeu e sorriu. Sinceramente emocionada, chamou a atenção do aluno, dizendo: "Veja essa bolsa. Nota o que há aí dentro?" E apontou para a intimidade do objeto de couro forrado. "Sim", respondeu Alberto. "Sabe o que é?" insistiu a professora. "Não, senhora", disse Alberto. "É pólen de flores. São sementes miúdas. Observe bem, há quase 20 anos eu passo por este caminho, indo e vindo da escola. A estrada antes era feia, árida e desagradável. Eu tive a ideia de embelezar, semeando flores. Deste modo, de quando em quando, reúno semente de belas e delicadas flores do campo e as atiro pela janela. Sei que cairão em terra amiga e, acarinhadas pela primavera, se transformarão em plantas a produzirem flores, dando cor à paisagem e criando alegria.
Como sempre passo por aqui, eu gostaria de que pelos meus caminhos haja sempre beleza, a fim de agradar a todos que também transitarão por esses caminhos. Calou-se um pouco e depois disse: Alberto, meu filho, na vida todos somos semeadores. Há uns que semeiam flores e descobrem belezas, perfumes, frutos, e outros que semeiam espinhos e se ferem nas pontas agudas. Ninguém vive sem semear, seja o bem, seja o mal. Felizes são aqueles que por onde passam deixam as sementes do amor, da bondade, das flores. Nunca se esqueças disso, entendes? Sim, professora, respondeu o aluno com emoção. Eu também hei de semear flores. Muito obrigada. Então, essa história é uma história muito bonita, né? De uma professora que no caminho da sua casa à escola e na volta da escola à sua casa, ela ia jogando pela janela, né, no caminho que passavam, sementes de flores. E com o tempo, muitas semearam e se tornou um caminho muito mais bonito e agradável por onde eles passavam. E além de semear flores pela janela, ela também plantava a sementinha no coração de cada aluno, porque ela era uma ótima professora, quase que uma mãe para os seus alunos. Então, ela semeava de duas formas, jogando, né, as sementinhas de flores pela janela e plantando e colocando uma sementinha de amor no coração dos seus alunos. Então, essa professora, ela não era doida, ela estava semeando, né? As pessoas plantavam, colocavam sementinhas de maldade e de zoação, falando que a professora ela era muito boa, mas ela era meio doidinha, e na verdade ela não era. Ela sabia muito bem o que ela estava fazendo e ela estava fazendo uma coisa muito boa. Então, na historinha de hoje, nós aprendemos muitas coisas, que se nós plantamos amor, nós colhemos amor. Se nós plantamos flores, nós colhemos flores. Não é mesmo? E outra coisa é nunca julgar uma outra pessoa. As pessoas julgavam ela, falavam que ela era doida e, na verdade, ela estava fazendo uma coisa muito boa. Ela estava semeando flores, além de estar em suas aulas semeando amor. Então, vamos para a nossa prece final. Oração pedindo a graça de amar. Meu amigo Jesus, assim como você nos ensinou, eu faço um grande esforço em amar todas as pessoas. Eu ainda sou criança, mas sei que somente o amor pode salvar o mundo. Quando amamos, não julgamos, não condenamos e vivemos em paz uns com os outros. Eu peço a graça de sempre amar. Desejo bem para todo o mundo. Que assim seja. Muito obrigada por ter participado de mais uma aulinha. E até a próxima. Um beijo.